Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Val. Que o Senhor use a vida dele como boca do Senhor para instruir-nos, confrontar-nos e nos encorajar a prosseguir. Que a nossa fé em Ti cresça, a esperança em Ti se desenvolva e o nosso amor seja colocado em prática nas nossas relações interpessoais. E assim como foi com Paulo ao instruir a igreja de Tessalônica, seja conosco aqui na cidade de Atibaia e nas regiões, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja com cada um, amém? Amém. Motivo de alegria poder estar de volta aqui para falar com os irmãos, dando sequência na nossa série aqui da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Já chegamos no capítulo 5, houve uma alteração, conforme o pastor Fabiano explicou para vocês na semana passada. Então hoje eu estarei falando desse trecho da carta, que é o capítulo 4, versículos de 13 até o versículo 18. A forma como ele finaliza o capítulo 4 dessa carta. E para isso, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês nesse texto. E o nosso irmão Oséias, voz de locutor, estará fazendo a leitura do texto para a gente, por favor. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Obrigado. No nosso texto de hoje, ou seja, nesses versículos que o apóstolo Paulo ele escreve a esses irmãos da igreja de Tessalônica, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está instruindo aqueles irmãos com respeito à vinda de Jesus. E isso é um assunto de extrema importância, né? Por quê? Porque eu chamo a cada um aqui a refletir sobre o seguinte ponto. Sejam sinceros com vocês mesmos. Já faz tempo, não faz? Que você nem pensa mais na volta de Jesus? Gente, isso é um assunto de extrema importância que a Bíblia deixa bem claro para todos nós. Jesus voltará. Só que as preocupações desse mundo, do nosso dia a dia, o nosso corre-corre, abafam tanto essa verdade das Escrituras, que tem muitas pessoas sérias com Deus, que já nem lembram mais que Jesus voltará. Parece que não há mais prazer nesse fato, nessa verdade. Então, esse texto que nós acabamos de ler hoje, ele faz parte aqui de 1 aos Tessalonicenses, que Paulo ele está tratando de uma seção que compreende as instruções do apóstolo, demonstrando que o retorno do Senhor Jesus, olha lá, eu coloco assim no slide, que o retorno do Senhor Jesus será com imparcialidade, é o trecho que nós lemos, porque percebam na Bíblia de vocês que ele finaliza o capítulo 4 assim. Então, do capítulo 4, versículo 13 ao 18,
Paulo está mostrando isso, que o retorno do Senhor Jesus será com imparcialidade. E se vocês observarem no capítulo seguinte, que vai dos versículos 1 ao 11, Paulo está tratando também a respeito desse trecho. Então a volta do Senhor Jesus será com imparcialidade, é o texto que lemos, e a volta de Jesus será de forma repentina. São os 11 primeiros versículos do capítulo seguinte. É disso que Paulo trata. E quando eu falo que Jesus ele retornará com imparcialidade, eu estou querendo dizer o quê? Que Jesus retornará com imparcialidade para com todos os cristãos, de modo que os que ainda sobreviverem não terão vantagem sobre aqueles que já adormeceram. É o termo que ele usa aí no texto. Ou seja, aqueles que estiverem vivos, eles não terão nenhuma vantagem em relação aos que já morreram. Adormecer aí o termo, nós vamos ler aqui, nós vamos ver na sequência de hoje. Adormecer é o termo que Paulo usa para aqueles que já morreram. Então os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos que morreram. Era uma das dúvidas dos Tessalonicenses. Será que aquele parente nosso, cristão, que já morreu, quando Jesus voltar, ele vai ter alguma desvantagem sobre os que ficaram vivos? E Paulo vai responder essa questão aqui. E quando eu falo que Jesus ele voltará de forma repentina, eu quero dizer que ele fará isso tomando todos de surpresa. É o trecho do capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, que o Anderson vai falar com a gente a semana que vem. Então ele mostra que Jesus voltará de forma repentina, tomando todos de surpresa, embora os cristãos estarão plenamente preparados. Ou seja, os cristãos devem pelo menos se esforçar para estarem preparados. Como que está a sua vida nessa manhã, diante de Deus? Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Quem sabe você é alguém que não perde um culto. Está semana após semana nos trabalhos. Até tem um tempo com a Bíblia. Quem sabe? Mas será, gente, que nós estamos preparados para esse dia? Que será um dia glorioso? Eu quero lembrar de algo aqui para que o trecho de hoje faça sentido para nós, tá? A primeira mensagem dessa série, eu falei da plantação da igreja dos Tessalonicenses. Atos capítulo 17, versículos de 1 a 9. O que acontece? Paulo passa pela cidade de Tessalônica, ele planta essa igreja. Ele precisa sair às pressas dali. Ele vai para Bereia. De Bereia ele vai para Atenas. E tem uma sequenciazinha lá até ele chegar em Corinto. Local que ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. Por quê? Como Paulo tinha saído às pressas de Tessalônica, ele ficou extremamente preocupado com os irmãos que moravam lá em Tessalônica. Por quê? Eles eram novos na fé. Tinham muitas e muitas dúvidas com assuntos da fé. Assuntos dos quais Paulo queria tratar com eles. Só que Paulo fala que a preocupação de Paulo para com eles era tanta que ele tinha tentado voltar lá 2 vezes. Paulo escreveu isso no capítulo 2, versículo 18. Só que Satanás tinha barrado para mim, Paulo. Paulo não conseguiu voltar lá. Tamanha era a preocupação que Paulo tinha para com eles. Como Paulo não conseguia voltar lá, o que Paulo fez? Enviou um representante dele, um filho na fé dele, Timóteo. E aí Timóteo foi lá, conversa com os cristãos de Tessalônica, traz notícias, traz um relatório para o apóstolo Paulo de como aqueles irmãos estavam. E nesse relatório tinha notícias positivas e notícias negativas. As positivas eram que eles continuavam firmes na fé, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, e outras notícias positivas. Mas as negativas eram, por exemplo, Paulo, tem um grupo lá na igreja dos Tessalonicenses que está falando mal de você. Que você saiu às pressas de lá porque você não está nem aí com aqueles irmãos. E Paulo se defende no capítulo 2, falando, olha, eu me preocupo com vocês sim. Do mesmo jeito que uma mãe ou um pai se preocupa com os filhos, essa é a minha preocupação por vocês. Tamanho amor que eu tenho por vocês.
E aí o que acontece, gente? Por causa de alguns outros problemas, Paulo teve que escrever 2 cartas para os Tessalonicenses para corrigir alguns problemas. Ou seja, Paulo escreve 8 capítulos onde ele vai tratar esses problemas. Que é a primeira carta aos Tessalonicenses e segunda. Por que 8 capítulos? Na primeira nós temos 5 capítulos e na segunda carta nós temos 3. Paulo aborda 8 capítulos para tratar de questões relevantes para os Tessalonicenses. E dentre outros problemas, então, que Paulo trata com aqueles novatos na fé de Tessalônica, eu quero citar 2 problemas que têm a ver com o assunto de hoje, que é a respeito, que tem relação com a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha só, um dos problemas que eu digo aqui, gente, eram assuntos que os Tessalonicenses ainda não tinham entendido de forma clara, depois de alguns ensinamentos que Paulo tinha dado para eles. Então, um desses problemas, um desses assuntos que eles não tinham compreendido de forma clara, era a respeito do ensino da segunda vinda de Jesus. É isso que eu coloco aqui no slide, tá? Então, o ensino a respeito da segunda vinda de Jesus, que Paulo tinha falado para eles, havia produzido uma situação anormal lá. Se vocês olharem o capítulo 4, versículo 11, de 1 aos Tessalonicenses, Paulo fala assim para eles, que eles tinham que cuidar do que eram deles, que eles deveriam trabalhar com as próprias mãos. Por que Paulo está escrevendo isso? Foi um texto que o Oséias falou aqui com a gente. Porque havia algumas pessoas ali na igreja dos Tessalonicenses que estavam tendo um comportamento, sabe como? Muitos estavam deixando de trabalhar. Muitos já tinham até abandonado seus empreendimentos, as suas responsabilidades do dia a dia, para esperar então a segunda vinda de Jesus. E Paulo escreve para corrigir essa prática. Calma. Tem um aspecto positivo. Nós devemos viver a vida assim, gente. Esperar que Jesus vai voltar daqui a pouco. Isso faz que eu e você estejamos preparados e não relaxados com a nossa vida com Deus. Esse é um aspecto positivo. Mas não ao ponto da gente abandonar as nossas responsabilidades. E aí Paulo vai escrever na segunda carta, calma, antes de Jesus voltar, algumas coisas precisam acontecer. Por isso que Paulo escreve, para corrigir alguns comportamentos errados deles. O outro problema é que Paulo trata no nosso texto, é esse aqui. Havia uma confusão acerca do destino dos cristãos na hora da morte. Alguns cristãos ali em Tessalônica, eles estavam acreditando que se alguém morresse antes da segunda vinda de Jesus, essa pessoa que morreu, cristã, ela estava em total prejuízo em relação aos que estavam vivos. Essa era a dúvida deles. E Paulo escreve para afirmar o seguinte, que os crentes que morreram no Senhor, é o nosso texto de hoje, eles não estavam em desvantagem em relação aos vivos na volta de Jesus. Então tenham em mente isso aqui, gente, do nosso texto de hoje. Que Paulo está tratando de 2 grupos. Os sobreviventes e os mortos. O termo que ele vai usar é aqueles que adormeceram. E esses 2 grupos que Paulo está tratando nesse texto são de cristãos. Paulo vai falar dos cristãos que já dormiram no Senhor, ou seja, dos cristãos que já morreram em Cristo, e dos cristãos que sobreviverem na volta de Jesus. Esses 2 grupos. Então aqui Paulo ele não está traçando um contraste entre crentes e descrentes, como se Paulo estivesse falando que os crentes ressuscitassem primeiro e os descrentes ressuscitassem 1000 anos depois. Não é essa a ideia que Paulo está tratando aqui. Paulo ele vai afirmar assim no versículo 16 e 17, no final do 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Primeiro em relação àqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, os cristãos que morreram, eles vão ressuscitar primeiro.
antes dos vivos serem transformados para se encontrarem com Jesus nos ares. E daí, por isso que no 17 ele fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. 2 grupos Paulo está tratando aqui, de sobreviventes e de mortos. Esses 2 grupos se tratam de cristãos. Por isso que eu coloco assim, que ambos os grupos, crentes que já morreram e os crentes que estiverem vivos na vinda de Jesus, sobem para encontrar o Senhor Jesus. Então está claro que esses 2 grupos aqui são de cristãos, para que você tenha isso em mente. Então, só lembrando do contexto, antes de eu entrar nos versículos, havia confusão acerca do destino dos cristãos na hora da morte, é o que Paulo vai tratar no nosso texto de hoje, e alguns cristãos lá, eles estavam acreditando que se algum cristão morresse antes da volta de Jesus, estava em prejuízo em relação aos cristãos vivos. E Paulo escreve falando assim, e entrando aqui no nosso texto. Paulo está respondendo essa dúvida deles. Paulo escreve falando assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui Paulo, ele está apontando para o fato da desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Lembre-se o seguinte, que o mundo pagão daquele tempo, o que eu quero dizer com o mundo pagão? O mundo pagão é um mundo sem Deus. Um pagão é alguém que não tem Deus, que não serve a Deus, que não conhece a Deus. Então esse mundo pagão daquele tempo era completamente desprovido de esperança. Você já viu alguém viver sem esperança? Não é uma lástima. A pessoa que vive hoje sem pensar no amanhã, para ela não tem esperança. O mundo pagão era assim. O futuro para eles era sombrio, era algo ameaçador. O mundo greco-romano naquele tempo era um mundo sem esperança. E lembre-se que os tessalonicenses eram gregos. Eles estavam inseridos nessa cultura. Eles viviam nesse contexto de pessoas que viviam sem esperança. Olha só o contexto em que os cristãos de Tessalônica viviam. Olha só. Lá tinha os chamados epicureus. Os epicureus eram uma escola filosófica fundada por Epicuro. Esse Epicuro era um filósofo da Grécia e dizem os historiadores que ele foi discípulo de Sócrates, de Aristóteles, de homens que eram considerados sábios da época, homens grandes da filosofia. E esse Epicuro era um filósofo pessimista, mas dizem que era um pessimista sorridente. Ele foi aquele filósofo que ensinou que a vida é quando muito uma tragédia. Olha só, gente. Ele ficou conhecido como filósofo do prazer. E o que os epicureus acreditavam? Eles não acreditavam na eternidade. A morte para os epicureus era o ponto final da existência. Então, para eles, a morte era o fim de tudo. Acabava. Eles também acreditavam que o fim principal do homem era simplesmente o prazer. O homem existe para o prazer próprio. Não existe eternidade. E quando morre, acabou tudo. Era nisso que eles acreditavam. Então, esses epicuristas, eles só olhavam para o quê? Eles só olhavam para a satisfação dos seus desejos imediatos. Eles não pensavam no destino de suas almas. Para eles não existia eternidade. O que eles faziam? Eles simplesmente faziam da vida uma corrida frenética atrás do prazer. É isso que importa. É para isso que nós existimos. Mas existia uma outra escola filosófica, que é chamado de os estoicos. Os estoicos foi uma escola filosófica fundada por um tal de Zenão. E eles eram, olha só, materialistas, eles eram fatalistas, eles eram apáticos ao sofrimento humano. Eles acreditavam que a maior virtude consistia em ser indiferente à dor
e ao prazer. E para os estoicos, não havia esperança. Era num contexto assim que aqueles cristãos novos de Tessalônica viviam. E lembre-se que no entendimento do mundo greco-romano não havia nenhum futuro para o corpo, para a matéria. Os gregos acreditavam que o corpo, gente, era uma prisão da alma. Então, quando existia a morte, para eles a alma estava livre dessa prisão do corpo. Então, por isso que, por os gregos, não era interessante falar em ressurreição. Lembra lá em Atos capítulo 17, quando Paulo fala a linguagem dos atenienses? Lá no final fala que quando Paulo se referiu à ressurreição, o que eles falavam para Paulo? Ah, Paulo, a respeito disso, nós te ouviremos numa outra oportunidade. Não é interessante para eles. Gente, os tessalonicenses viviam num contexto assim. Então, olha só, o versículo 14 do nosso texto agora. Olha só, em contraste com a desesperança pagã, em contraste com essa desesperança dos epicureus, dos estoicos, que influenciavam os tessalonicenses, Paulo aqui ele vai estabelecer um fundamento sólido para a esperança cristã. Se nesse contexto eles viviam sem esperança, no cristianismo nós ensinamos que há esperança sim. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo fala assim, que se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O cristianismo, ele lida com o sofrimento. Ele lida com a dor. Deus sabe o que é sofrer. No cristianismo, nós temos palavra suficiente referente à esperança cristã. Nós temos uma esperança gloriosa. E Paulo estabelece, então, esse fundamento sólido para a gloriosa esperança cristã, com referência aos crentes que já se despediram dessa vida. E aí Paulo vai falar assim, e aqui nós temos aí a segunda vida de Cristo. Paulo fala assim no versículo 14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos nisso? Cremos. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Paulo continua, se cremos nisso, assim também Deus, mediante Jesus, vai fazer o quê? Na vinda de Jesus, vai trazer juntamente em sua companhia os que dormem, os que morreram. Os que morreram em Cristo, eles estão onde hoje, gente? Os cristãos que morreram estão no céu, estão com Jesus. Aqui o texto está falando que quando Jesus voltar, Jesus vai trazer a alma destes. Paulo está tratando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus em conexão com a situação dos crentes que morreram. No final do versículo 14, veja aí, Paulo ele diz assim, que Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. O que Paulo está querendo dizer que Jesus trará em sua companhia os que dormem? Olha só, a palavra dormir aqui era muito comum no mundo antigo. Era aquilo que os estudiosos chamam de um eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo é uma figura de linguagem retórica. Quando alguém ia falar a respeito de um fato com alguém e suavizava a notícia. Por exemplo, se alguém morreu e essa pessoa fosse cristã, eu chegaria aqui e eu ia falar assim para o Fabiano, fulano morreu no Senhor. Sabe, é ruim chegar e falar, Fabiano, a pessoa lá morreu. Então, o eufemismo, ela suavizava a notícia. Ele descansou no Senhor. Ele dormiu no Senhor. A palavra dormir aqui, então, era um eufemismo para a morte. E nós encontramos exemplos assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então aqui, quando Paulo fala isso aí no versículo 14, o que nós aprendemos? Que não é a alma que dorme na hora da morte, mas é o corpo. Gravem isso, gente. Não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo.
Por que eu estou falando isso? Eu não sei aqui quantos já ouviram falar a respeito da aniquilação do ímpio. É aquela ideia dos gregos ali, que eu acabei de colocar há pouco, que muitos acreditam que quando alguém que não é de Jesus morre, deixa de existir. Vai ser aniquilado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Então, esse ensino da aniquilação do ímpio ou do sono da alma, muitos acreditam que quando alguém morre, o corpo está lá no cemitério e a alma fica dormindo. A Bíblia não ensina a respeito disso também, do sono da alma. A alma está consciente, ela está no céu, ela está com Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o ensino da aniquilação do ímpio e do sono da alma está em total desacordo com aquilo que a Bíblia nos mostra. Pegue, por exemplo, um ladrão arrependido lá na cruz. O que Jesus falou para ele? Ele estava prestes a morrer. Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O corpo do ladrão desceria à sepultura, mas a alma do ladrão estaria em que lugar? Com Cristo, no paraíso. Então, essa é a ideia que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia ensina que a morte para o cristão, ela é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O nosso corpo vai para o cemitério, vai ser sepultado lá. A alma estará com Cristo. Paulo diz assim que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, olha só, na hora da morte, o corpo, que é feito do pó, ele volta ao pó, mas o espírito, Eclesiastes 12 fala isso, mas o espírito volta a Deus. Então, olha só, a figura do sono aqui, que Paulo está traçando aqui no versículo 14, a figura do sono, quando ele fala os que dormem, ela é usada em relação ao corpo e não em relação à alma. E isso aqui é interessante, gente. O que tem a ver o sono aqui, que Paulo está falando? Olha só. Paulo usa essa figura de dormir, de sono, e o sono aqui nos ensina 3 verdades. Em primeiro lugar, o sono é símbolo de descanso. Sabe quando você está cansado, você fala assim, eu vou tirar uma soneca, e quando você acorda, o seu corpo está renovado? Sono aqui, para a morte, é um símbolo de descanso. Apocalipse 14, versículo 13 fala que aqueles que morrem no Senhor, ou seja, os cristãos, eles são bem-aventurados porque descansam das suas fadigas. Então o sono aqui é símbolo de descanso. Em segundo lugar, o sono aqui pressupõe renovação. Isso é o que para aqueles que já morreram. O corpo da ressurreição, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Esse corpo da ressurreição será um corpo incorruptível, será um corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Paulo diz em Filipenses 3:21 que nós teremos os nossos corpos glorificados, igual ao corpo de Jesus. Então, a segunda verdade que nós aprendemos aqui com a ideia de sono é que sono pressupõe renovação. E em terceiro lugar, sono implica em expectativa de acordar. O mesmo corpo que desceu à tumba na hora lá do enterro, ele sairá na volta de Jesus. É isso que vai acontecer. E aqui no versículo 14, nós vemos que os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Porque diz o texto que quando Jesus voltar, ele vai trazer na sua companhia os que dormem. É isso aí que ele fala ali no versículo 14. Jesus trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então olha só, os cristãos mortos, eles não poderiam vir com Cristo se já não estivesse com Cristo na glória. É por isso que Paulo fala que quando ele vier, ele vai trazer, Jesus vai trazer juntamente com ele os que dormem. Outro fato, aqui no versículo 14, é que os mortos em Cristo, eles virão com Cristo em glória, gente, na segunda vinda de Jesus. Eles virão com Jesus em glória. Cristo virá do céu num grande cortejo, a Bíblia nos mostra. Ele será acompanhado de seus anjos e dos remidos, daqueles que estão com Cristo na glória. Jesus vem, e esse fato será um grande cortejo.
Jesus ele virá com os seus santos, com esses cristãos que morreram, ele virá com os seus santos e para os seus santos, para aqueles cristãos que ainda estiverem vivos, que terão corpos transformados, depois da ressurreição serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. É isso que o texto diz. Então, entre nuvens, eles descerão com Jesus, esses cristãos que já morreram, eles descerão com Jesus para o maior evento da história, quando todos os túmulos serão abertos e quando os crentes vivos serão transformados. Versículo 15, Paulo ele vai falar que os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Olha só o que ele fala no versículo 15. Os mortos, então, em Cristo, eles não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Versículo 15, Paulo fala assim, ó. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum teremos qualquer vantagem em relação àqueles que já dormiram. Vejam, Paulo corrige aquele equívoco dos Tessalonicenses, dizendo o seguinte, que aqueles que morreram em Cristo, crentes, eles não estão de forma alguma em desvantagem em relação aos que estiverem vivos quando Jesus voltar. Aí no versículo 16, Paulo ele vai nos mostrar que a ressurreição dos mortos se dará quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Jesus vai acontecer a ressurreição de todos os mortos. Olha só, versículo 16, Paulo fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, gente, eu quero deixar claro isso aqui, ó, que a segunda vinda de Jesus será uma vinda pessoal, será uma vinda visível, será uma vinda audível, porque fala de trombeta soando, e será uma vinda gloriosa. Quantos aqui já ouviram falar que quando Jesus voltar, vai acontecer uma espécie de algumas pessoas desaparecerem? Eu acredito que todos aqui já ouviram esse tipo de ensino, né? Uma espécie de um arrebatamento secreto. Cadê fulano? Nossa, aquele carro ali está desgovernado. Ah, é porque o motorista era crente. Eu ouvi falar mesmo que quando Jesus voltasse, algumas pessoas iam desaparecer. Gente, a Bíblia não ensina isso. Eu não vejo sustentação na palavra de Deus para sustentarmos esse ensinamento. E eu sei que muitas pessoas foram influenciadas por esse tipo de ensino. Quantos aqui já ouviram falar daquele filme que passou bastante, né, uns tempos atrás, o Deixados para Trás? Diziam que lá na NASA, os dois pilotos lá das naves não podem ser crentes, porque quando Jesus voltar, se um for crente, vai desaparecer. Aí a nave vai ficar desgovernada. Gente, não tem isso, gente, na palavra de Deus. Eu não vejo sustentação para isso. Porque o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que quando Jesus voltar, essa vinda será pessoal, ela será visível, ela será audível e ela será gloriosa. Então, conforme esse versículo 16, 3 fatos vão ocorrer quando acontecer a segunda vinda de Cristo em relação à ressurreição dos mortos. Preste atenção, 3 fatos vão acontecer. O primeiro fato que vai ocorrer quando acontecer a segunda vinda de Jesus é essa aqui, ó, conforme o versículo 16. O Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Isso o próprio Paulo falou aí no versículo 16. Olha o que ele fala. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Vamos entender esse pedaço aqui. Olha só, essa expressãozinha aí, ó, que aparece, palavra de ordem, ela significa um comando que Jesus dará. E essa palavra, ela nos traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos se levantarem dos seus túmulos.
E ao que a Bíblia está nos ensinando aqui, essa daqui é uma voz de autoridade. Jesus, ele dará uma palavra de ordem, como ele fez quando ele chegou naquela vez diante do túmulo de Lázaro e disse assim para Lázaro, que já tinha sido sepultado fazia 4 dias. A autoridade de Jesus é tanta que ele chega diante do túmulo de Lázaro e fala: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Essa é uma ordem gritada, é uma voz de comando, é uma palavra de autoridade. Aliás, em João 5, Jesus fala que vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Vejam só, gente, o nosso soberano Salvador, quando retornar, ele erguerá sua voz e todos os mortos a ouvirão. E diz a Bíblia que sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição de juízo. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então esse é o primeiro fato que vai acontecer. O segundo fato que vai ocorrer na segunda vinda de Jesus é que o Senhor virá mediante a voz do arcanjo. É o que Paulo fala no versículo 16. Paulo falou assim: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, aí ele continua: ouvida a voz do arcanjo. Arcanjo, gente, quando nós olhamos para as Escrituras, é um termo para anjos de grau mais elevado. Então, qual que é a ideia aqui? É que para os que são de Jesus, essa voz que o texto está nos dizendo trará muita alegria para aqueles que são de Jesus. Agora, para aqueles que não têm Jesus, essa voz será um juízo. Terceiro fato que vai ocorrer quando Jesus voltar é que o Senhor virá mediante o ressoar da última trombeta. Preste atenção nisso aqui. Versículo 16. Paulo disse então que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ele continua o texto, e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta na Bíblia, ela era usada para convocar uma guerra. Ou a trombeta era usada para anunciar uma festa. Então muitos estudiosos acreditam que as duas coisas vão ocorrer quando Jesus voltar. Vai ser uma guerra e vai ser uma festa. Vai ser uma guerra para aqueles que não têm Jesus. Vai ser algo desesperador. Vai ser uma festa para aqueles que são de Jesus. Vai ser algo glorioso. Ninguém, gente, vai perder esse dia. Vai ser algo tão tremendo que ninguém vai perder. Não sabia, Jesus voltou? Quando ele retornar, será algo glorioso. E lá no Império Romano também, falando das trombetas, as trombetas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Essa é a ideia. Quando Paulo diz ressoada a trombeta de Deus, está anunciando a chegada da pessoa mais importante de todos os tempos, o nosso Salvador, Jesus. Então olha só, os 3 fatos, conforme o versículo 16, palavra de ordem, voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, deixa claro que o arrebatamento será um acontecimento público e não algo secreto. Isso é o que Paulo nos ensina. E aí Paulo diz no final do versículo 16, depois de dizer o que acabamos de falar, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, que o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui Paulo diz que os mortos em Cristo, eles não sofrerão desvantagem alguma. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão antes que os cristãos sobreviventes subam para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aqui, como eu já falei, Paulo está tratando de 2 grupos, sobreviventes e os mortos. Mas esses 2 grupos são cristãos. Paulo não está fazendo um contraste de quem é crente e de quem não é crente.
que na vida de Jesus, primeiro os crentes vão ressuscitar e depois os descrentes. Não. Paulo está tratando de dois grupos. E esses dois grupos são cristãos. Paulo ele está explicando então que na segunda vinda de Jesus, os cristãos que já morreram, eles ressuscitarão primeiro. Como eu falei no começo, quando Paulo diz no versículo 16 que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Paulo ele não está falando que ressuscitarão primeiro em relação aos outros mortos, mas eles ressuscitarão primeiro em relação às pessoas que estiverem vivas. Na volta de Jesus, os cristãos que morreram ressuscitarão antes. Eles ressuscitarão primeiro dos vivos serem transformados. É isso que ele está falando. Os mortos em Cristo, então, ressuscitarão primeiro. Aí ele continua. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Como Paulo está escrevendo esse trecho para confortar eles e dizer para eles que os cristãos que morreram não estavam em nenhuma desvantagem aos vivos, ele termina falando assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Então, gente, olha só, na segunda vinda de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, ele diz que o que vai acontecer com os vivos. Eles serão o quê? Serão transformados num momento, num piscar de olhos, como ele mesmo vai escrever em 1 Coríntios 15, e eles serão então arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Aqui é interessante porque eu faço uma pergunta: como será esse encontro com Jesus? Vejam que terá uma espécie de uma reunião aqui. Jesus volta, traz com ele a alma dos cristãos que já está com ele no céu. Jesus volta, os mortos ressuscitarão. O corpo desses cristãos que estão voltando com Jesus se unirão novamente aos corpos, porque esse é o ser humano completo. Nós somos corpo e alma. Os que morreram e estão com Cristo estão numa bem-aventurança lá, mas é o que na teologia nós chamamos de estado intermediário. Por quê? Porque ainda não há plenitude completa. Na eternidade, será uma eternidade com Cristo de ser humano completo. É a alma junto com o corpo. É isso que vai acontecer. Então Jesus vem, traz os crentes que morreram, a alma dos crentes. Acontece uma única ressurreição de todos os mortos. O corpo desses cristãos une-se à alma deles. Os cristãos que estiverem vivos serão todos transformados para o encontro do Senhor nos ares. É isso que Paulo está falando. E estabelece-se o juízo final. É simples. Mas como será esse encontro? Como será essa reunião nesse glorioso dia que Jesus retornará? Em primeiro lugar, esse encontro, ele será a festa apoteótica daquilo que é chamado das bodas do Cordeiro. Vai ser um casamento. Nós, a igreja, somos a noiva. E Jesus é o noivo. No dia da volta de Jesus, haverá esse casamento da noiva com o noivo. É por isso que a noiva precisa estar preparada para a chegada do noivo. Em segundo lugar, esse encontro será algo glorioso. Romanos 8, 28 diz que essa bendita esperança nos ajuda a enfrentar os sofrimentos de hoje. Pense você um pouquinho nesse dia, se é que você tem Jesus. Para aqueles que não têm Jesus, será um dia de guerra, será algo terrível. Mas para aqueles que têm Jesus, será um dia glorioso. Em terceiro lugar, esse encontro será um encontro eterno. Porque Paulo diz no versículo 17 que seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse encontro, gente, não haverá despedidas nem adeus. Sabe esse momento aqui que nós estamos aqui igual agora? Daqui a pouco vai finalizar esse tempo aqui. Cada um aqui vai para a sua casa. Vai fazer aquilo que você tem, o seu compromisso para fazer hoje. Amanhã vai começar
segunda-feira, dia de trabalho, daqui a pouco, o que eu estou querendo dizer? Que nós iremos nos despedir daqui. Mas nesse dia com Jesus, conforme o versículo 17 que Paulo fala ali, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será algo, gente, glorioso. Ali não haverá despedidas. Ali não haverá adeus. E aqui, gente, eu quero partir para a nossa conclusão e aplicação. Eu termino com duas conclusões do texto de hoje. A primeira conclusão, e presta atenção nisso aqui, é a seguinte: que na segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor Jesus surge nas nuvens do céu e ele se põe a descer, não haverá mais oportunidade de salvação. Não vai ter mais oportunidade de conversão. E pense nisso aqui. A vinda do Senhor Jesus será uma vinda absolutamente decisiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus, ele não vem mais para salvar, mas Jesus, ele vem para julgar. O tempo de salvação é hoje. O tempo de você se consertar com Deus é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A vinda dele será uma vinda absolutamente decisiva. Ele não vem mais como um servo sofredor, como ele veio da primeira vez. Agora, na sua segunda vinda, nesse dia glorioso, o nosso perfeito Salvador, ele virá como um juiz. Quando a trombeta soar, como nós vimos aqui no texto, quando a trombeta de Deus soar, não haverá mais tempo de preparação. Não terá mais tempo para isso. Sabe o que vai acontecer? A porta estará fechada. E a Bíblia nos mostra então que será tarde demais para alguém clamar por salvação. Venha Cristo enquanto é tempo. Hoje Jesus, ele está como um advogado, como seu Salvador. Se você não se consertar com Deus, amanhã ele pode ser seu juiz. É isso que a Bíblia nos mostra. Então a primeira conclusão é essa, que a segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. A segunda conclusão é essa, é que a segunda vinda de Jesus deve encher o coração daqueles que realmente são dele, de alegria. Esse dia para aqueles que são de Jesus será um dia glorioso, mas para aqueles que não são de Jesus será um dia de terror, de morte. Já para aqueles que são de Jesus será um dia de alegria, de exultação. E eu pergunto aqui para você mais uma vez, como que está a sua vida diante de Deus? Como eu falei no começo, nós somos frequentadores de reunião, nós gostamos de estar no meio do povo de Deus, nós fazemos muitas coisas que têm conexão com o cristianismo, mas será de verdade que houve conversão no nosso coração? Jesus conhece, gente, cada coração. A Bíblia manda todo tempo, eu e você, nós, a fazermos um diagnóstico da nossa vida. Faça um check-up da sua vida, do seu coração. Tem sede de Deus na sua alma? Em 2 Coríntios 13:5, um texto que eu gosto muito, Paulo fala assim: examinai-vos. Está no presente. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse termo, examinai-vos, é uma ação contínua do presente. É como se Paulo estivesse falando assim para mim e para você: esteja constantemente, todos os dias, examinando a si mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela sempre vai se basear, a prova da salvação verdadeira, na vida que você está levando nesse exato momento. Como que está a sua vida com Deus? Não importa o que você fez lá atrás. Eu já fui líder do grupo de louvor. Eu já fui professor de escola dominical. Tá bom, querido. Como que está a sua vida hoje? A Bíblia sempre vai basear a prova da salvação verdadeira na sua vida hoje, não ontem. Por isso eu pergunto para você: o Senhor Jesus já é seu Senhor? O Senhor Jesus já é seu Salvador? Eu quero que você se lembre que lá na cruz, o nosso Deus revelou um amor tão profundo que Ele tem por cada um aqui.
Romanos 5:8, Paulo diz que Deus prova o próprio amor dele para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus moeu o próprio Filho dele na cruz. Eu não sei como está a sua vida. Quem sabe você veio hoje aqui para cá nessa manhã e você está passando por algum tipo de luta na sua vida. Talvez doença, desemprego, seja um momento difícil, sofrimentos. Mas eu quero dizer para você que quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que Deus sabe o que é sofrer. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua luta, Deus conhece as suas angústias. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus ele foi abandonado, Jesus ele foi negado, o nosso Jesus ele foi traído por todas as pessoas por quem ele deu a vida. E um detalhe, quando ele estava na cruz, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Lembra quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ou Deus meu, por que me abandonaste? Ali Jesus estava sofrendo a dor da separação do próprio Pai. Ele sofreu pessoalmente das formas mais severas possíveis. E foi uma separação de uma pessoa amada. Aquela íntima comunhão que ele tinha com o próprio Pai. Quem aqui gostaria de saber que uma família foi destruída por sua causa? Você gostaria de saber que uma família foi destruída por sua causa? Quando nós olhamos para a Bíblia, sabia que isso aconteceu por causa de cada um aqui? Que família? A Trindade. Por causa do seu pecado, Jesus, ele foi desconectado dessa íntima comunhão que ele tinha com o Pai. Se destruiu uma família. Pela imensidão da sua própria ira contra o pecado. O próprio Deus fez isso. Ele moeu o Filho na cruz. Tamanho o amor que ele tem com você. Se após o nosso momento aqui hoje de culto, qualquer um de vocês chegassem para mim e falasse assim, eu não quero mais ver você, Paulo. Eu não quero nem nunca mais falar com você. Eu me sentiria muito chateado. Eu ficaria muito chateado. Mas, se fosse a minha esposa ou um dos meus filhos, eu me sentiria pior. Sabe por quê? Porque quanto mais nós amamos alguém, maior é a dor da perda. Nós estávamos ali na quarta-feira, num grupo pequeno, e o Lucas, o Fabiano compartilhou algo do Lucas, que o filho precisou ficar em outra cidade, e ele está passando um momento muito ruim, de saudade do filho, mas é por um tempo. Daqui a pouco tudo vai estar bem, mas é ruim, não é, Lucas? Agora, gente, o que eu estou falando aqui é de uma separação entre Jesus e Deus. Foi uma separação difícil. Essa separação ocorreu entre o pai e o filho, que se amavam desde toda a eternidade. E pensa nesse relacionamento das pessoas da divindade. Um relacionamento perfeito. Mas isso aconteceu porque ele nos amou tanto, a ponto de entregar Jesus para morrer na cruz. E Deus, a Bíblia nos mostra que ele criou você para amar você. Mas Gênesis 3 nos mostra que houve uma ruptura, que houve uma desconexão de nós para com Deus. O que Deus fez então na pessoa de Jesus? Ele toma a iniciativa para a salvação. A iniciativa sempre parte de Deus. É Deus que tomou a iniciativa e ele veio então ao nosso encontro para nos resgatar. Mas para isso ele teve que ir para a cruz. E ali na cruz a Bíblia nos mostra que ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele texto que o pastor Fabiano leu no começo diz que ele foi assunto ao Pai e ele vai voltar. Como que está a sua vida? Falando dessa perspectiva da volta de Jesus, você está preparado? Lembre-se que eu disse no começo que desde o momento em que o Senhor Jesus surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não vai ter mais oportunidade de salvação. O tempo é hoje, o tempo é agora. Eu conclamo a você, venha para Jesus hoje.
Por quê? Porque Jesus, ele não vem mais para salvar, mas Jesus veio para ajudar. Hoje, ele é Salvador. Amanhã, ele pode ser seu juiz.